milenar, né? Convidamos a doutora Andrea Arauz, do Chile. Muchas gracias por haber venido. Muito obrigado. É artista visual formada pela Universidade Finterrae, com especialização em História da Arte e Arqueologia, mestrado pela Universidade Panthéon de Sorbonne e doutorado pela École Pratique de Haute Étude de Paris. Especialista em vitrais do século XIX e XX, possui ampla experiência em restauração no Chile e é coautora do Protocolo Nacional de Conservação de Vitrais Históricos. Recebeu distinções como bolsas do governo chileno, a prestigiada Bolsa Daniel Arce e o Prêmio de Ministério da Cultura em 2024. Foi pesquisadora visitante no Vitrocentre Remond, em parceria com a Fundação Clave, e integra equipes de pesquisa latino dedicadas ao estudo dos vitrais na América Latina e em territórios islâmicos. Atualmente participa da criação do Corpus Vitrário Chile, o primeiro da América Latina. A doutora Arauz apresentará a conferência A Atualidade e Vigência de um Saber com 16 séculos de tradição, os desafios do estudo da história do vitral na América Latina. Bom, vamos testar se o microfone está funcionando, todo mundo me escuta. E vamos ver se isso aqui também está funcionando. Perfeito. Muito obrigada pelo convite. É realmente um prazer estar aqui. O Brasil tem um papel muito importante no estudo dos vitrais no nosso continente. E o primeiro encontro de vitrais aconteceu aqui no Rio, Rio Vitrais. E um sonho para os membros de Gival fazer parte desse momento que para o Rio de Janeiro também é tão importante. E a minha proposta é repercorrer e também refletir sobre a pertinência desse ofício que tem 16 séculos de tradição e saber qual o papel da América Latina nessa história. Esse ofício é uma manifestação artística e faz parte das artes decorativas e, recentemente, das artes visuais também. Foram produzidas obras para diferentes âmbitos, religioso, civil e particular também. E eu não vou aprofundar muito na história do vitral, porque os meus colegas me permitiram pular essa parte da história e simplesmente coloquei imagens que não é um resumo, mas realmente fazem com que possamos refletir nessa evolução desse arte tão maravilhoso e tão complexo. Bom, estou tentando passar para o seguinte slide. É aqui, perfeito. O vitral, no século XIX, como já foi falado, a história já foi introduzida pelos meus colegas, e no século XIX viveu um renascimento, que foi uma revolução para o vitral e também para a cultura e imagens na América Latina. Foi no século XIX que aconteceu um movimento que alguns historiadores chamam a primeira globalização, porque, no fundo, essa primeira globalização mundial está relacionada a novos acordos comerciais e uma comunicação que, de certa forma, aparecia manifestada nas exposições universais, que realmente aconteciam com intercâmbios comerciais, intercâmbios pessoais, intercâmbios de ideias também. E nesse contexto, o vitral chegou na América Latina. Foi um momento no qual a América Latina quer se integrar, fazer parte desse movimento global
E todas essas jovens repúblicas da época, que estavam comemorando 100 anos da independência da Espanha, querem mostrar a sua modernidade e fazer parte desse movimento, se integrar com pavilhões, às vezes coletivos, outras individuais, nessas exposições universais. Mas também foram celebradas exposições no continente. Aqui temos a exposição internacional, que aconteceu em Santiago de Chile, em 1875, onde teve um pavilhão onde foram mostrados vitrais. Não temos fotografias da época, mas temos evidências e medalhas dessa ocasião. E a grande novidade foi a abertura das rotas comerciais. Ao longo desse período de dominação espanhola, não era possível ter esses acordos comerciais, porque a Espanha tinha um monopólio da comunicação com a Europa. E Sevilha era um monopólio da comunicação em geral. A Igreja Católica não tinha uma relação direta do Vaticano para com os países latino-americanos. Era tudo através de Sevilha. Então, essas rotas comerciais, numa primeira fase, passavam pelo Pacífico. E foi uma época de um auge econômico que o continente nunca tinha visto antes e não viu depois disso, porque começou com a exploração de recursos naturais no continente, com acordos comerciais que nem sempre eram favoráveis para os nossos países, mas realmente acabaram possibilitando um desenvolvimento econômico e as capitais se renovaram como consequência. Foi também o período de renovação de Paris que impulsionou esse movimento. Então, nessa fase, foi vivida uma revolução cultural nos nossos países, passando dessa configuração urbana herdada dos espanhóis a uma configuração, uma fisionomia das capitais da América Latina e, em geral, relacionada à renovação europeia. Pensando mais nesse âmbito, esse tom historicista, chegaram arquitetos, muitos migrantes de diferentes partes da Europa, europeus que queriam fazer negócios, melhorar suas condições de vida. Realmente, a América Latina, os diferentes países queriam que essas pessoas chegassem até aqui, pagavam as passagens, entregavam terras, etc. E nesse contexto, chegaram os vitrais. E no caso do Chile, a procedência dessas obras era sobretudo da França, da Inglaterra e, é claro, da Alemanha, que tem um papel especial através da Casa Mayer, que foi um fenômeno e dominou o mercado do continente. E esse domínio é explicado não só porque Mayer era uma casa real e tinha o apoio do Papa Leão XIII, e realmente não somente por isso. Foi uma casa com uma estratégia comercial muito ativa. Vieram muitas vezes até aqui representantes da Casa Mayer, várias viagens aconteceram na época, eram pessoas com conhecimento dos lugares, falavam o idioma e tinham uma rede de pessoas, de contatos que fizeram com que fosse possível essa atuação de Mayer nos mercados latino-americanos. E eu vou focar no estudo da história do vitral na América Latina, que é uma das bandeiras do Centro Latino-Americano do Vitral, e GIVAL, que é o grupo de estudos da nossa fundação. Porque essa história não está escrita e faz parte do estudo dos vitrais. Para poder estudar os vitrais, precisamos entender o contexto no qual foram desenvolvidos e continuam sendo desenvolvidos. E temos diversas fontes através das quais podemos estudar essa questão. No meu caso, eu estudei as fontes europeias, sobretudo, mas tem muita coisa a ser feita em relação a arquivos de alfândega, dos ateliês locais. Vamos ver também o papel
da memória oral. E, nesse caso, na fotografia que aparece na tela, vemos um caderno ou umas especificações que foram enviadas da Maison Laurent para Valparaíso, no Chile. E não sabemos em qual igreja esses vitrais estavam. Ou estão. Não sabemos se a igreja ficou destruída por um terremoto, por exemplo. Até agora é um mistério. Realmente já foi falado que temos muitos mistérios nessa área. E tivemos a ideia de fazer um concurso de Casa do Tesouro para saber se alguém consegue achar onde ficavam ou ficam esses vitrais. Na Europa, temos alguns arquivos que são mais importantes. O arquivo do Vaticano realmente é uma fonte essencial, porque nela temos o arquivo das representações do Vaticano no mundo e que acaba permitindo descobertas incríveis nesses caixões. Temos cartas, presentes para o Papa, cartas de artistas, temos documentos de todo tipo. E temos uma outra biblioteca que fica em Roma, muito importante, porque muitas instituições de vários países estão incluídas aí. Temos diferentes idiomas e temos Urbis, uma seção onde podemos achar os documentos, a instituição. Mas, é claro, temos a Biblioteca Hertziana, que é uma das bibliotecas de história da arte mais importantes do mundo. E para os nossos estudos é muito importante a Biblioteca Ibero-Americana de Berlim, que tem uma coleção infinita de ciências humanas. E chegamos a Konrad Meyer. E o arquivo de Meyer, Walter estava falando com humildade que não tem muita coisa, mas a verdade é que tem muito material. Apesar de tudo que for perdido. E é um arquivo muito valioso porque nos permite realmente entender como a oficina funcionava através da correspondência comercial, as notas das viagens dos agentes. E no Vaticano também há testemunhos assim. Meyer mandou vitrais para a Catedral de Lima e Lima não pagava. E aí Meyer escreveu para o Vaticano dizendo, não estão nos pagando. Então, todo esse tipo de documentação está nos arquivos que eu já descrevi e nos arquivos de Meyer. É um arquivo que ainda precisamos descobrir, explorar, e se tivermos sorte, nós vamos depois dar mais notícias sobre tudo que podemos encontrar ali. Não? Lima não pagou. Esses são alguns dos cartões, peças gráficas, uma variedade, é um tesouro, não só de Meyer, é um tesouro da Alemanha e de todos nós. Entre as fontes também está a imprensa, a documentação comercial. Como o Fernando está aqui, eu mostro a ele essa. Aqui é uma fatura do Ildefonso Serra, que é um vidraceiro catalão. Ele trabalhou para os Carmelitas Descalços. Outra fonte super importante e que é uma amostra do frescor que a América Latina pode dar à Europa, e é a memória oral. Que muitas vezes, por muito tempo, era um parente pobre, porque dizem que a memória oral não é exata, às vezes pode ser errada. É verdade que, às vezes, não se pode confiar numa memória, mas se a gente cruzar memória oral, documento, bibliografia, dá para organizar esse conjunto. Aqui está Eduardo Vilcha, Prêmio Nacional de Arte no Chile, um grande gravurista que também tem obra em vitrais. O Padre Guarda, grande historiador, Prêmio Nacional de História e um grande impulsionador da arte religiosa no Chile. Ele é arquiteto do Mosteiro Beneditino,
que é uma das obras mais importantes de arquitetura contemporânea. Fernando Pérez, Prêmio Nacional de Arquitetura, que impulsiona hoje o Comitê do Corpus Vidriarum no Chile, e Ignacio Alaya, artista e acadêmico importante, de origem austríaca. O arquivo do Adolfo Winternitz está sendo trabalhado por sua filha, Helena, que está no primeiro plano aqui, e é um trabalho que permite humanizar, contextualizar e aprofundar o conhecimento das peças e também do contexto e das pessoas ao redor. Temos vários desafios como continente, como pesquisadores. Então, o Centro Latino-Americano formou o GIVAL em 2020, que é o Grupo de Pesquisas para a Conservação dos Vitrais na América Latina. São 5 países da América Latina: Argentina, Brasil, Chile, México e Peru, com 16 membros fundadores e 5 membros associados. Esse grupo internacional fundou em 2020 ou 2021 a Cátedra Latino-Americana do Vitral. Eu vou lhes mostrar um resumo para vocês descobrirem quem somos aqui nesse vídeo. O som não está chegando na cabine. Não. E também nas próximas conferências. Eu posso dizer que precisamos de todas as forças das pessoas que estão interessadas nesse assunto, nos vidros, nos vitrais, para construir e enriquecer mais os conhecimentos sobre esse tema. Em 2017, decidimos, com um grupo entusiasta e profissional do vitral, criar o Centro Latino-Americano do Vitral. É uma fundação que tem o objetivo de promover o estudo, a proteção e a valorização dos vitrais patrimoniais da América Latina, com um foco inicial no Chile. Tem a missão também fomentar as relações dos vitralistas contemporâneos da América Latina. Na Argentina, enfrentamos vários desafios. Uma problemática é a inexistência de um inventário que nos dê a conhecer a quantidade e o estado, a situação real dos vitrais do país. Que hoje pertence ao acervo do Museu Dom João VI, uma página para homenagear a nossa querida Mariane Perretti, que é uma brasileira que atuou junto com a equipe de Oscar Niemeyer, muito atuante, com um acervo belíssimo, principalmente em Brasília. E começa a importar exemplares da Europa. Começam a importar exemplares da Europa e se tornou o principal importador da famosa fábrica francesa Saint-Gobain. E depois se une a mestres do vitral do Velho Continente e fundou oficinas de vitral no México, etc. Outro importante é Francesco Grippieri, que me recebeu em sua casa e contou a história do vitralista Domenico Grippieri, seu pai, que foi do princípio do século XX e trabalhou em La Paz, na Bolívia. Mas o que era mais importante era trabalhar com as comunidades. Era um gesto profissional, científico e também de afeto. Como patrimônio mundial da humanidade, testemunho excepcional da fase inicial da globalização no final do século XIX, quando se tornou o principal porto comercial das rotas marítimas da costa do Pacífico da América do Sul, isso é Valparaíso, no Chile. Entender que é uma coisa que Jorgensen nos diz, é que temos que ter em mente que a América Latina influenciou a Europa e vice-versa. Temos a nossa cultura, nosso olhar nos acompanha, é uma proposta para a nossa formação e uma proposta um pouco diferente. Valparaíso é testemunha e consequência disso. Seja bem-vindo, Ricardo.
duas citações de um pesquisador de arte, primeiro Prêmio Nacional de Literatura do Chile, Augusto Dalmar, o nome dele. Ele diz, através de seus protagonistas, o novo mundo de Colombo já tem todos os vícios e todos os ceticismos do mundo antigo, porque o verdadeiro mundo antigo talvez tenha sido a Atlântida e a verdadeira Atlântida talvez seja a América. E os enxertos dão flor e assim a América Latina pensa como a velha Europa. Essa é outra citação. Ele fala através de um velho curandeiro da Índia que diz: a tua América dos domínios astecas até os incas talvez não tenha sido o berço do Egito? Então, voltamos aos nossos temas com os nossos desafios. Já falamos aqui sobre o patrimônio em risco. Eu quero enfatizar a Igreja São Francisco de Borja, destruída por 2 incêndios durante a revolta de 2019 em Santiago. Ela tinha dois estigmas. Era a igreja católica e era a igreja da polícia, dos carabineiros. Foi destruída e tinha, infelizmente, os vitrais assinados mais antigos do Chile. Por trás dessa tragédia, houve oportunidades muito importantes, como, por exemplo, a colaboração entre Diego Rodrigues Mata e Nicolás Tapia, e seu pai, Nicolás Tapia, 2 laboratórios de conservação de vitrais que são concorrentes e se uniram para documentar e salvar essa obra que se transformou em vitrais documentais, porque não vão poder voltar para janelas porque tem microfissuras por toda a parte. Mas fizemos um exercício inédito no Chile. Fizemos uma réplica desses evangelistas. Nesse trabalho, por exemplo, o do rosto, foi fundamental a intervenção de Juan Santiago Tapia, que é um dos poucos vitralistas históricos no Chile que tem diploma de Belas Artes. E este foi mais ou menos o resultado. É importante para esse resgate, ou seja, demonstramos aqui o que é possível fazer, bem ou mal, com esses materiais, os materiais originais. O que significa fazer isso hoje em dia? Qual é o significado desta obra hoje em dia? Quanto custa, quanto demora e como fica? Então, diante do debate a respeito da reconstrução da igreja, que passou para as mãos do Bispado de Santiago, nós temos aqui, então, respostas para preocupações que os cidadãos virão a ter. Outro aspecto muito importante, mencionado aqui também, é a criação artística. Eu quis mencionar José Venturelli, que foi exilado em Genebra e que, na sua criação, não na América, mas na Suíça, com a oficina Chiara da Suíça, é importante falar dele, porque José Venturelli é o exemplo do que poderia ter acontecido no Chile se os artistas chilenos tivessem à sua disposição os materiais, os artesãos, o ofício, as condições para fazer sua criação nas melhores condições. Apesar do interesse, apesar da relação entre o muralismo desenvolvido no Chile, muito menos que no México, claro, apesar do interesse, esse movimento não decolou. Houve um programa na Escola de Artes e Ofícios, alguns artistas fizeram experimento fazendo cartões e desenhos preparatórios, mas não decolou realmente. Isto está relacionado com a crise de 29, que limitou o orçamento disponível, isso é muito concreto, mas também com as instabilidades políticas no Chile e o corte de programas artísticos, etc. Por isso eu insisto na importância das políticas públicas.
Este excelente trabalho sobre os direitos humanos é do final da década de 1980, está no Templo da Madalena, em Genebra, e foi feito pelo Ateliê Chiara. A proteção do ofício, como nós todos comentamos, começa do início, começa do jardim de infância. Fazê-los pintar vitrais, fazer vitrais com papel, sem usar chumbo, fazer clínicas de demonstração. Essa oficina foi muito especial, porque é um liceu muito ativo politicamente. São essas crianças que apedrejam os vitrais. Nós capacitamos essas crianças para que elas entendessem melhor esse ofício, e essa experiência foi muito forte. No meio temos Diego Rodrigues Mata, que é restaurador do laboratório Espaço Transparente, que é muito importante no Chile. A formação de público também é uma preocupação importante. O público no país, na América Latina, e o público europeu para a América Latina. Essa foi uma conferência realizada na Embaixada do Chile na França, no contexto da celebração, do festejo da chegada dos vitrais no país há 150 anos. Projeto editorial com folhetos ou livros pequenos, não é? Que são monografias das igrejas. Por exemplo, no caso da Candelária, uma pequena publicação poderia dar testemunho. Eu sei que é uma publicação em andamento, mas essa é uma publicação de pequeno formato, gratuita, e que está disponível livremente na internet, e é um esforço no sentido de democratizar esse conhecimento, porque ninguém fica com medo desse livro, não é? Você pode abrir, ler no ônibus, e não assusta. O que assusta é o que está em vias de publicação, que é a minha tese, que é uma síntese de 100 anos de história do vitral no Chile. Está a ponto de sair do prelo, e o governo chileno vai publicar generosamente, grátis para o público e em PDF para quem quiser. Outra vez, as crianças, temos uma série que se chama Dale Color, ou seja, Dale Cor, que tem 2 sentidos no Chile, porque quando as pessoas exageram, a gente diz assim, você deu cor. Então, é um jogo de palavras. Fizemos um trabalho com a Igreja Anglicana de Valparaíso e o Senado da República, uma parceria. O associativismo é extremamente importante, como o Fernando disse. Eu falei aqui do nosso sócio estratégico, que vai nosso sócio, nosso parceiro, vai permitir alojar o nosso comitê em seus 2 primeiros anos de funcionamento para o inventário. Esse aqui é o inventário da Suíça, que tem um motor de busca que se chama VitroSearch. Aqui vocês podem ver. Aqui está a José Ventura de novo. Aqui temos dados sobre artista, bibliografia, informação sobre o edifício. São fichas bastante completas, científicas, tudo em acesso aberto, livre. Nesse contexto da nossa colaboração com o VitroSearch, eu tive a sorte de participar desse projeto de pesquisa que foi fazendo um inventário de vitrais europeus enviados para a América do Norte. É um corpus dos séculos 19 e 20, muito relacionado com o nosso corpus. Teve mais problemas para sobreviver, porque o catolicismo na África do Norte é muito minoritário e, além disso, tem o estigma de ser um corpus do período colonial. E, mesmo assim, há obras muito importantes conservadas, o que permite comparações importantíssimas, como a obra de Gabriel Loire, que eu estudei detalhadamente nos últimos anos, e assim eu vou poder comparar Notre-Dame de Lourdes, de Casablanca, no Marrocos, com
Notre Dame de Lourdes, que está em Santiago do Chile. São obras relativamente contemporâneas e os primeiros trabalhos da Igreja de Santiago permitiram com que Gabriel Luar ganhasse a concorrência, a licitação para construir em Casablanca, que é importante para a África do Norte. Eu chego agora ao meu último objetivo com essa comunicação, que é a criação do Comitê Nacional Corpus Vitrarium Chile, que é um anseio antigo e que foi difícil de trabalhar. Que o Corpus Vitriarum já foi falado, é uma organização internacional criada em 1952, foi criada por um suíço, e a ideia era inventariar, estudar e proteger os vitrais. Desde os anos 80, existe um comitê técnico, o Fernando faz parte dele, e como ele bem falou, e Walter também falou, existe a Carta de Nuremberg, que é a carta de referência para a conservação de vitrais no mundo. O Comitê do Chile surge a partir de uma série de ações desenvolvidas, como a criação da fundação em 2017, do Centro Latino-Americano, o Grupo de Trabalho GIVAL, que, embora esteja conformado por vários países, faz parte, e uma vantagem realmente porque podemos fazer estudos comparados e avançar em bloco. Em 2020, elaboramos o protocolo de registro, que, embora não seja perfeito, tem muitas indicações que podem ser utilizadas, orientações inspiradas no Manual de Conservação da França, de 2005, e foi elaborado como precaução só em formato digital, porque pensamos, é melhor deixar com que envelheça e reeditar com as correções necessárias em papel quando já tenha bastante volume. E as alianças que temos, as parcerias para o Corpus Vitriarum Chile, e quem tiver que tomar notas no Brasil pode tomar notas, está relacionado com o Estado. O Estado precisa nos apoiar, e no caso do Chile, isso foi feito através do Serviço Nacional do Patrimônio. Temos também o apoio da Universidade Católica e da Universidade Adolfo Ibáñez. E também nós estamos aqui, GIVAL e todo o público que foi formado ao longo desses anos. Por que é importante ter um comitê? Porque, no fundo, nossos pesquisadores, através do Comitê Nacional, podem alcançar uma maior legitimidade, podem realmente trabalhar melhor, colaborar melhor, intercambiar ideias. E Fernando estava falando, não existe um segredo, assim, podemos todos trabalhar juntos e fazer com que esse ofício tão antigo continue pertinente. E os tipos de publicações do Corpus Vitriarum são inventário, sumário e casos de estudo de caso. No caso da França, temos um estudo de caso que foi o primeiro da Sainte-Chapelle. E o principal é fazer inventários. A França acabou de terminar seu inventário, que foi feito ao longo de 70 anos, com os vitrais mais importantes. E agora o Chile tem essa tarefa por diante e gostaríamos de introduzir algumas inovações metodológicas, se o Corpus Vitriarum Internacional permitir. Esse vídeo não vamos ouvir porque o áudio é em francês e é um pouquinho complicado, era um pouco complicado traduzi-lo, mas vamos assistir porque eu acho que é interessante ver realmente os rostos das pessoas. E nessa apresentação, bom, eu apresentei a primeira pauta do que seria o comitê, que agora foi aceitado na Polônia. E são reuniões que acontecem a cada 2 anos, colóquios de encontros. E na segunda parte da semana, temos um encontro de comitê técnico em um fórum. Esse ano,
aconteceu o colóquio 32 e o fórum número 13, se eu não me engano. E o inventário chileno vai ficar dividido em macroáreas, dependendo da geografia do Chile. E esse ano apresentamos compilar também na Polônia e chegamos com algumas novidades, porque o corpus do século XIX, ao longo de muito tempo na Europa, foi um pouco esquecido, porque a qualidade não é regular. Então, às vezes, na América Latina, realmente temos acervos de alguns ateliês que são mais completos dos que a Europa tem conservado. E também o olhar da América Latina é diferente do europeu. Então, é muito importante essa participação na comunidade internacional. E esperamos que o Brasil também caminhe junto com a gente, junto com a Argentina também e outros países. Quando estávamos procurando com Walter nos arquivos, temos pastas de Equador, da Colômbia, de vários países, e tem muita informação da América Latina. É uma história não só dos vitrais, é também a história dos nossos países. Então, muito ânimo para o Brasil com o comitê. São 14 países membros. Esse ano foi aceita o Chile e a Irlanda também. E nesses 2 anos vamos desenvolver uma lista das obras que deveriam ser estudadas. E no segundo ano vamos ter um inventário piloto de 20 obras representativas do patrimônio para entender a metodologia com a que deveríamos trabalhar nos seguintes anos, nos próximos anos. E essa é a nossa grande comunidade do Corpus Vitriarum. E como conclusão, eu penso que temos muita contribuição que pode surgir da América Latina. A Europa pode descobrir a América de uma outra forma. E eu acho que os artistas americanos têm muito a dizer e juntando as forças da América Latina e da Europa, ou da América como um todo e a Europa, podemos sustentar esse ofício tão antigo e projetá-lo para o futuro. Muito obrigada. Muito obrigado, André, muito bom. Parabéns. Vamos às perguntas. Ela também entende o português, né? Entende isso um pouquinho? Perdón. Sí. Helder. Muito obrigado pela sua admirável ponência, sua palestra, Andréa. Eu admiro muito a sua pessoa. Eu penso você como aquele chumbo que une os pedacinhos de vidro, né? E a partir da clave você conseguiu unir muita gente na América Latina que tem interesse comum sobre esse tema e graças a Deus eu fui convidado para isso desde o início, né? Então eu fico muito feliz, né? E a minha pergunta vai nessa última questão que você falou sobre o Corpus Vitriarum do Chile, que agora vocês têm um início, né? Então tem um trabalho importante a ser feito, né? A lista de obras, por exemplo, a serem estudadas, né? Imagino que vocês tenham que ter uma relação, não sei se tem algum número específico, mas como que será feito esses estudos? Qual o trabalho do Corpus Vitriarum? Seria fomentar que pessoas estudassem esses vitrais, ou vocês mesmos, os componentes,
irão fazer esses estudos. Eu acredito que seja um trabalho muito grande, né? Então, qual metodologia para chegar à conclusão desses estudos, né? Quem ajudaria vocês? Bom, são várias coisas. Por uma parte, esse período de teste permite realmente fazer um teste, avaliar os resultados e aperfeiçoar a metodologia. E as alianças, as parcerias que temos são com as universidades, e os acadêmicos que vão surgir dessas universidades nem sempre têm conhecimento sobre vitrais. Tem outros conhecimentos, como história da arquitetura e outras áreas. Então, realmente, vamos ter um comitê consultivo do Corpus Chile, que vão ser eles, e vamos juntar conhecimentos da Gival e dos acadêmicos. Além disso, ao longo dos 2 anos, as ações concretas para as quais o Corpus Vitrearum Internacional espera resultados também vão incluir encontros e workshops, oficinas, publicações de diferentes tipos e formatos para integrar a maior parte de comunidades que seja possível. E no Chile temos uma formação técnica em uma instituição de formação técnica que não tem restauração de vitral como formação. A Universidade Católica está abrindo uma oficina agora, e nós temos como fundação há anos um programa chamado Laboratório Escola, que no fundo convidamos alunos com uma pré-graduação, uma graduação técnica, para que sejam aprendizes. E eles participam, começam a trabalhar com salário mínimo, mas na segunda parte já tem um salário um pouquinho mais alto e tem mais responsabilidade, e eles aprendem fazendo e acabam adquirindo experiência também. É o caso de certas igrejas importantes onde houve essa intervenção no Chile. Também temos o trabalho de estudos, onde participam os estudantes, alunos de design, e dentro do programa de trabalho e de valorização, criamos um protocolo de fotografia do registro dos vitrais, um protocolo que pode ser comparado com outros, e também um vocabulário técnico que o Centro Nacional de Conservação e Restauração do Chile deveria concordar ou não, é claro, para depois ser publicado no nível regional. Então, são muitas ações e iniciativas, e vamos trabalhando como conseguimos, conforme as oportunidades surgem, mas temos um leque de necessidades e projetos que estão dormentes e outros mais ativos, mas todos são para que o trabalho seja sustentável. Atrás. Quer fazer uma pergunta, Marisa? Primeiramente, agradecer a palestra maravilhosa. É muito interessante a gente ver uma outra visão da América do Sul, né, com uma política também bastante complicada e o resultado que isso tem sobre a cultura, né, da produção cultural. Aqui a gente tem uma pergunta do chat. Ela pergunta, Márcia, se não me falha, Márcia, para quem mora no Brasil, conseguiria bolsas para participar desses projetos? Claro que sim, pero... Sim, é claro, mas tudo depende da área do projeto. Eu convido vocês a entrarem no site da Fundação CLAVE, no centrolatinoamericano.org, e ver também o trabalho de Gival e ver como podem participar
quando temos as cátedras de vitral, que são ciclos de conferências, temos espaço, mas depende da área. Mais alguma pergunta? Helder? Eu fiquei muito interessado quando você mostrou aquela plataforma da Suíça, né? Pelo que eu entendi, há um início de uma colaboração do Chile de utilizar essa plataforma. Isso poderia ser aberto também para os vitrais aqui do Brasil, né? E de que forma que isso poderia ser possível? Bom, o inventário prioritário que tem vai ficar em vitro search, e era muito estratégico, porque para poder satisfazer o programa do Corpus Vitrário Internacional, precisávamos dessa plataforma, e é muito caro desenvolver uma plataforma, então era uma solução imediata e de graça. Mas quando o inventário chileno for criado, por motivos de soberania, entre aspas, e também de capacidade de VitraSearch, de acolher esse inventário vai precisar ficar no Chile. Isso não quer dizer que as 20 obras que vão ficar catalogadas vão sair de VitraSearch, porque VitraSearch quer ser internacional. E eu acredito que no Brasil seja lógico inventariar com esse acervo suíço. E que talvez poderia existir um projeto de intercâmbio. Existe um programa específico com 6 meses de duração para 1 ou 2 pesquisadores, onde poderiam inventariar uma certa quantidade de obra, incluir nesse motor e ter essa colaboração com o VitraSearch. Não? Bom, muito obrigado, muitas graças pela palestra, pelas respostas, né?